Otiniel. Já? Não, tá pedindo. Já? Cadê o Otiniel? Ele só botou acenar. Amém, amados. Estamos esperando aí o presbítero Otiniel entrar. Ok. Cadê o presbítero? Esperando a entrada do presbítero Otiniel. O que é isso, irmão? Minha filha, peraí. Pergunta a você. Ele apareceu várias vezes aí pra... Ok. Amém. Tudo bem, amado? Isso. Tudo bem, pastor? Nós vamos aqui cantar uma música inicial, depois entraremos aí no nosso tema. Amém, amém. Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando. Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e poder. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta: como vai você? Deus pergunta: como vai? Deus pergunta: como vai? Deus pergunta: como vai você? Amém. Amém, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui nessa live muito sugestiva. Nós estamos aqui com o presbítero Otiniel. Otiniel, ele é presbítero da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, na cidade de Santa Luzia, igreja a qual o pastor Norman pastoreia, o meu pai, e nós estamos bastante felizes estar tratando desse tema que nós vamos tratar agora, Otiniel, com você, que o Senhor abençoe você, sua família. Seja bem-vindo aqui à nossa live, né? Então, você faz parte da Missão Evangélica Pentecostal em Santa Luzia, eu faço parte da Missão Evangélica Pentecostal aqui em João Pessoa. E aí nós estamos bastante felizes. Nós, nesse período em que há o isolamento para uns, nesse período em que há o distanciamento social para outros, nesse período em que nós estamos também com quarentena para outros,
muitas coisas acontecem na mente que provocam uma reação por conta dessa situação que nós estamos vivendo, em especial a questão do isolamento. Presbítero Otiniel, já que nós somos seres sociais, sabemos e fomos criados por Deus para vivermos em sociedade, vivermos em relacionamento. Então, logicamente, quando há esse distanciamento, algumas outras coisas acontecem. Lógico, temos que ficar dentro das nossas casas, temos que seguir as determinações governamentais, nos isolando, prevenindo uma situação para que nós não sejamos atingidos fisicamente. Porém, tem alguém ligando para mim. Só um momento, Otiniel. Ok. Rapaz, ligando aqui para ele. É o pastor Norman ligando aqui para mim. Então, esse distanciamento social, logicamente, não vai apenas a gente visar apenas um lado, que é a questão da saúde física. Isso é bom. Mas, consequentemente, causa-se outras dificuldades para nós, emocionalmente falando. É por isso que o tema desta noite, Otiniel, que nós queremos discutir com você, o nosso irmão Otiniel, além de presbítero, ele é psicólogo, e aí ele está esta noite para responder algumas perguntas aqui conosco em relação a essa questão. O nosso tema essa noite são as consequências emocionais do isolamento social. Então, em primeiro lugar, diante de toda essa pandemia, como que você está vendo, presbítero, essa questão do distanciamento social? A paz do seu pastor Normando, é um prazer estar Amém. com vocês nessa noite, né, para junto nós contribuirmos com essa temática em relação ao distanciamento social, isolamento social e as fragilidades emocionais ou as consequências. Em relação a esse distanciamento social, esse isolamento social, é bem verdade, né, como o pastor pontuou, que há algumas alterações, né, que são provocadas, tanto no que diz respeito às questões físicas, econômicas, sociais, mas um dos pontos que muitas vezes passa despercebido são as alterações emocionais, as alterações psicológicas, e essa situação, ela de fato traz essas provocações. Por quê? Nós estávamos habituados a uma rotina, nós estávamos habituados a vivermos alguns tipos de relacionamentos que eram ordinários, que eram comuns, e de repente nós temos uma recomendação, um comunicado que nos obriga a nos distanciar das pessoas. E em alguns casos nos distanciar dos trabalhos, nos distanciar das igrejas, do nosso convívio social. Então tudo isso gera em nós um certo desespero, um certo desconforto emocional, medo. Então, esse isolamento, se a gente não conseguir aproveitar, isso vai trazer danos, né? Isso vai gerar danos colaterais. Isso. Então, as consequências, elas podem ser tanto boas, como elas podem ser negativas. Tudo vai depender como nós gerenciamos essa crise. Exatamente, presbítero. Eu tenho observado realmente que não somente consequências drásticas essa situação tem trazido para nós, só basta nós olharmos aí nos veículos de comunicação e a gente vai observar pessoas, parece-me que por conta da situação estão se ajudando mais. Nós observamos aí pessoas levando cestas básicas para moradores de rua, para outras pessoas. Nós estamos vendo aí mais uma aproximação, pelo menos de forma virtual. As pessoas têm se comunicado mais, exatamente dado esse isolamento. Então, na verdade, como você falou aí, não são somente consequências ruins, né? Em meio a tudo isso, nós estamos tirando coisas boas também. Parece que o ser humano ele se aproximou mais um do outro por conta dessa situação.
Isso é muito curioso, pastor, só um comentário, porque anteriormente, né, a essa situação de distanciamento social, nós frequentemente nos pegávamos dizendo, não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho como fazer isso. Só que agora, essa situação de tempo ocioso, ele foi criado, né, ou está posto, né? Então, nós não temos mais a desculpa de dizer que nós não temos tempo para investir nos nossos relacionamentos e tudo aquilo que nos fortalece mais como pessoas. Verdade. Eu quero dizer para os amados também que, além de presbítero e psicólogo, eu esqueci de dizer, mas o presbítero Otiniel, ele é o copastor do pastor Norman, é o copastor da MEPB em Santa Luzia, tá certo? Para os irmãos que não conhecem. Otiniel, nós vamos exatamente iniciar com as perguntas que nós, depois de conversa com algumas pessoas, e são perguntas que são comuns às pessoas. Eu gostaria de iniciar com a primeira pergunta. Mesmo como cristãos, corremos o risco de termos as nossas emoções abaladas? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque muitas vezes, enquanto cristãos, nós parece que temos uma espécie de superpoder, né? Que não temos as nossas emoções atingidas, que não somos afetados. E aí é onde nós acabamos nos iludindo e criando meio que uma bolha, onde nós somos protegidos desses afetos emocionais negativos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que frequentemente nós encontramos homens de Deus, personagens bíblicos, tendo as suas emoções abaladas. Se nós formos lá para os Salmos, de número 43, versículo 5, nós vamos ver o salmista, ele clamando, ele falando, por que te abates, ó minha alma? Então ele está ali expressando para com Deus o sofrimento, a angústia, o abatimento que a sua alma se encontrava. Nós vamos encontrar também algumas outras situações mais voltadas para crises existenciais, como Jonas, lá no capítulo 4, que pede para Deus tirar a sua vida, né? Ele desespera da sua vida. Nós vamos encontrar o próprio Elias também, depois de operar um grande milagre, né? Com a questão do fogo descendo lá no Monte Carmelo, e logo depois ele tem uma discussão, né, com a rainha, e depois ele vai pedir para que a sua vida ela seja tirada. Nós temos também outras situações, como o próprio apóstolo Paulo, falando de tribulações, de angústias, de dores. E nós temos aquela que é a mais fundamental, que é Jesus. Nós vamos encontrar lá em João capítulo 11, que Jesus vai à casa, né, de, digamos assim, uma família muito querida para ele, que era Marta, Maria e Lázaro. E lá, um desses havia morrido, que era Lázaro. E quando ele chega lá naquela situação e vê o desespero que a família se encontrava, que Marta e Maria se encontravam, bem como as pessoas que estavam ao seu redor, a Bíblia diz que em seu íntimo ele se compadece, né? Ele se emociona. E qual é o resultado desse abalo emocional? Lágrimas, choro. Então nós observamos que biblicamente nós não estamos imunes a sofrer abalos emocionais. Agora, tudo vai depender como nós lidamos com esses abalos emocionais. Isso, é verdade. Então, essa ideia que muitos têm por aí de supercrente não existe. Então, Segunda pergunta que eu gostaria de te fazer, Otiniel, quais as sequelas do distanciamento, do isolamento social a curto e a longo prazo? Pronto, então, em relação às sequelas, como eu falei lá no início, nós tanto temos sequelas ou consequências positivas, como temos sequências também negativas ou consequências negativas. Então, as sequelas que nós podemos colocar como positiva é a aproximação, né,
dos seus entes queridos, seus familiares. Por exemplo, um pai, né, que ele passava o dia fora de casa, que ele reclamava por não poder ver seus filhos, não ter contato com seus filhos. Essa é uma ótima oportunidade para ele restabelecer esses laços, né, para ele aproveitar essa convivência com seu filho, com a sua esposa, com os seus familiares. Então, essa é uma consequência positiva. Né, que a curto e longo prazo pode funcionar como estreitamento dos relacionamentos. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele escreveu um livro chamado Amor Líquido. Ele vai dizer que a nossa sociedade ela é marcada pela fragilidade dos laços sociais. Nós começamos um relacionamento e deixamos os laços frouxos para que a qualquer momento possa ser desatados. Então, essa pandemia, ela vem possibilitando que esses laços eles sejam fortalecidos. Já no que diz respeito às consequências negativas, a curto prazo, a gente pode ver o medo, o desespero, as angústias, a falta de esperança, um pouco de confusão mental. Isso a curto prazo, porque tudo é muito novo. Então, nós não sabemos como lidar com isso. A nossa geração ela não passou por algo dessa dimensão. E a longo prazo, nós temos a possibilidade de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, transtornos mentais, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, dentre outros transtornos. Então, a gente tem a curto prazo, digamos assim, uma fragilidade das nossas emoções, e a longo prazo nós temos um desenvolvimento de possíveis transtornos mentais. Verdade. Nós devemos confiar no Senhor que tudo isso vai passar. Não é? Então, devemos entender assim e nos cuidarmos emocionalmente para evitarmos essas questões. Muitas coisas a gente pode fazer sim. Lá na frente a gente ainda vai ver. Terceira pergunta para você, Otiniel. Se mesmo em isolamento e mesmo nos comunicando com parentes e amigos através das redes sociais, nesse período de isolamento, havendo essa comunicação, mesmo que seja pelas redes sociais, vai amenizar um pouco dessa tensão? Ótima pergunta, né? Porque aqui a gente precisa fazer uma pontuação, né? O nosso distanciamento, ele é social, ele não é afetivo. Então, o que nós estamos impedidos é de termos contato próximos com outras pessoas, com familiares, com vizinhos, com pessoas em espaços públicos. Porém, nós não estamos impossibilitados de termos contatos afetivos. E os recursos que nós temos hoje disponíveis, como as redes sociais, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, a possibilidade de ligar, de usar um Skype, de fazer uma videochamada, isso vai possibilitar que mesmo socialmente nós estejamos distantes, mas afetivamente nós possamos estar próximos. Então, essa relação que as redes ela possibilita, ela nos fortalece. E é curioso, como nós somos cristãos, nós temos um grande exemplo, que é o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele não é físico, mas ele é afetivo. Nós nos relacionamos com Deus, ainda que nós não estejamos tendo um contato físico com Ele, mas nós temos o contato através da sua palavra e da oração. Então, nós temos a possibilidade de nos relacionarmos com outras pessoas, é um meio importantíssimo para nos tirar da solidão, nos tirar da tristeza, nos tirar do desespero. Isso é fundamental. Ok. Dado essa questão eu não diria prisão, mas uma prisão, um aquartelamento forçado, e aí vem o medo, aparece o medo, com certeza. E muitas pessoas
que tinha uma vida social muito ativa, e tem, certo? Uma vida social muito ativa, e agora, nesse momento de isolamento, aí aparece os possíveis medos de estresse, de uma depressão. O que fazer para evitar esse estresse, ou uma possível depressão nesse momento de isolamento social? Qual a saída? É uma ótima pergunta, né? Porque esse momento de incerteza, como eu falei, de mudança, gera preocupações, gera temores, e nós precisamos nos cuidar emocionalmente. É interessante que nós vemos com frequência o incentivo para o cuidado físico. Nós vemos pessoas que fazem academia, fazem muitos exercícios, malha, passa horas e horas. Só que nós não vemos tanto incentivo para o cuidado emocional. E é justamente um dos pontos que é mais difícil de lidar. Porque o físico, a gente vê ali, passa um remédio, cuida e tal, mas o emocional não. Às vezes, digamos assim, é algo muito mais profundo. Então, o que fazer? Um dos pontos nós já falamos, que é nós mantermos o contato virtual com as pessoas. Nós aproveitarmos a ocasião para falarmos com primos, tios, pais, avós, familiares, amigos, conhecidos. Reservarmos um tempo para mantermos esse contato, esse convívio social. Além do mais, também é importante que nas nossas casas mesmos nós possamos nos exercitar. Porque o exercício, ele traz, digamos assim, pontos positivos para a nossa saúde emocional. Porque geralmente quando nós estamos em uma crise de ansiedade, em uma crise de pânico, a nossa respiração, ela se torna ofegante. Então nós passamos a ideia que nós estamos fora de controle. Então quando nós estamos exercitando, isso vai, digamos assim, possibilitar que nós nos sintamos mais tranquilos, que o nosso corpo tenha a sensação de que está com mais bem-estar. Então é importante o exercício físico. Além do mais, também é importante fortalecer a nossa espiritualidade através das disciplinas cristãs, leitura da palavra, oração e outras práticas cristãs. Isso também é de suma importância. Como eu já falei, ligar, falar com amigos, ter pessoas que nós tenhamos confiança, para que nós possamos expressar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, sem que nós sejamos julgados. Porque muitas vezes nós não conseguimos pessoas que nós possamos de fato rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração, né? E me chama muita atenção quando a gente lê os salmos e vê como os salmistas, eles se abrem diante de Deus. Então nós precisamos de pessoas que possibilitem essa abertura, né? Essa escuta do sofrimento, das dores, dos sentimentos. Isso é de suma importância também. Além do mais, questão também das informações, que mais à frente a gente pode falar um pouquinho mais. Mas esses pontos, eles são importantes para evitar a questão do estresse, a questão da ansiedade, da depressão, né? São fundamentais. Tem uma irmã aqui, Otiniel, na verdade não é uma pergunta, mas é uma colocação. Ela está dizendo, irmã Alana Laranjeira, ela está dizendo, quando descuidamos do emocional, a queda é terrível. Isso é uma verdade. Verdade. Porque assim, só uma observação, pastor. Nós temos que entender que nós somos um ser humano integral. Que para que nós funcionamos bem, todos os nossos aspectos precisam funcionar bem. Então nós temos um corpo que precisa ser cuidado, nós temos a nossa parte emocional que precisa ser cuidada, nós temos a nossa parte espiritual que precisa ser cuidada, nós temos a nossa parte social que precisa ser cuidada. Nós costumamos chamar isso de biopsicossocial e espiritual, que são as dimensões humanas. Então, todas elas precisam estar interligadas
e ser bem cuidada para que nós tenhamos uma vida mais saudável. Verdade, verdade. Verdade. Irmão Otiniel, na verdade, Deus, ele nos fez, nos criou por completo. Ele nos criou perfeito. Só que ali houve a queda. E a queda prejudicou muito a gente, com certeza, né? A queda que eu falo em Adão nos prejudicou bastante. Mas nós temos que entender que nós temos um corpo, né? Temos uma alma, temos um espírito. E nós precisamos de cuidar realmente disso. Tem uma pergunta aqui, Otiniel, que eu gostaria que você visse aí com bem critério, a de número 5, que ela diz: explique, fale um pouco sobre a origem das preocupações que se aguçam a partir do isolamento social. Porque tem algumas pessoas que determinadas situações emocionais, determinadas preocupações que ela não tinha, que passou até agora, depois do isolamento. Pronto, muito bom. A questão da preocupação, né? O que a gente observa? Nós estávamos tendo a nossa rotina. Então, muitos de nós estávamos trabalhando, estudando, frequentando lugares públicos, indo sempre na casa dos nossos familiares. E, de repente, nós tomamos conhecimento, né, que existe uma doença, existe um vírus que está causando enfermidade, que está levando pessoas à morte. E que isso se propaga de uma forma muito rápida, que não escolhe classe social, que não escolhe raça, que não escolhe nada. Então, nós nos vemos em uma situação de fragilidade. A qualquer momento, pode ser um de nós. Então, isso gera em nós uma certa preocupação, porque nós estamos agora em um ambiente que não é comum, em um momento que não é comum. E aí, se a gente não tiver cuidado, né, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com as coisas que a gente lida, a gente vai ter uma preocupação excessiva. Eu vi aí alguém dizendo que já sofre de ansiedade. Justamente, se a pessoa sofre de ansiedade, ela vai ter a ansiedade intensificada por conta de todos esses fatores, né? Então, a preocupação ela vem por conta da mudança, ela vem por conta dos medos que a gente tem, da insegurança, principalmente por um elemento que essa pandemia apresenta, que é a morte. É interessante que pouco se fala, né, sobre a morte. Então, quando a morte chega assim na nossa porta, né, perto de nós, aí a gente se desespera. Então, essa pandemia está trazendo à tona o elemento da morte, né? Então, isso traz um certo desespero, traz uma certa preocupação. Só um pouco, Otiniel, nós estamos aqui com um pastor, amigo nosso de Manaus, pastor Jadilson, né? Então, fazendo explicações muito boas e muito equilibradas. Muito bem. Amém. Muito bem. Glória a Deus. A colocação dele. Continue. Ou terminou essa parte da preocupação, isso. Pronto, ok. Essa pergunta foi a irmã Janaína que fez e, muito bem, você já respondeu que é a questão da ansiedade, tá certo? Quais as consequências, sexta pergunta, do isolamento social nas emoções, já que envolve mais do que segurança e saúde? Porque uma vertente foi: vocês ficarão em casa, vocês estarão isolados para evitar que vocês possam contrair o vírus. Mas aí a questão envolve muito mais do que apenas uma questão física. Isso. São questões que mexem lá dentro com a nossa saúde emocional. Então, o que você pode falar sobre isso? É interessante, né? Porque, assim, a gente estava ouvindo, né, que esse vírus, né, tinha surgido lá na China, finalzinho do ano de 2019, começo do ano de 2020, e até então não nos trazia preocupação, era uma coisa lá do outro lado do mundo, né, lá na China. E aí chega perto de nós. E quando chega, né, que
esses comandos para isolamento social, distanciamento social, ele acontece mais em março. Então ele vem assim, ó, fique em casa. Só que ele não veio acoplado a esse fique em casa uma receita ou um manual do que fazer em casa. Então as pessoas se viram de mãos abanando, se viram digamos assim, o que é que eu vou fazer em casa? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Como é que eu vou me sustentar financeiramente? Como é que eu vou lidar comigo mesmo, com a minha solidão? Então, o isolamento social pode afetar nossas emoções nesses vários aspectos, e eu vou aqui apenas pontuar alguns, como, por exemplo, o estresse pós-traumático, que acontece, em geral, quando tem algo muito significativo, como, por exemplo, uma guerra, né? Como, por exemplo, agora uma pandemia. Então, pode gerar um estresse associado a uma situação específica, né? Um trauma específico. Além da ansiedade, né? Que ela pode ser ampliada, ela pode ser intensificada, a questão do medo, a questão dos sofrimentos, a desinformação, né? Que pode também gerar mais intensificação desses sintomas, a ausência de liberdade, né? A gente observa que principalmente as pessoas idosas sofrem muito por estarem privadas de liberdade, né? Então, isso traz uma certa dificuldade. A questão do confinamento, do isolamento, os desconfortos psicológicos e os transtornos mentais, né? Como eu já falei, que é a questão da depressão, a questão da ansiedade, do TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Você imagina aí você ter que ser incentivado a lavar as mãos com frequência, né? Então, uma pessoa que tem TOC, ela vai ficar ali neurótica, né? Para lavar as mãos com frequência. Ok. Ok. Aqui ali, desconecta, volta, mas aí a gente tá certo? É que a irmã Janaína falou o seguinte, em outras palavras, já que é uma questão emocional, mas que atua no físico, a questão da ansiedade e tal, como controlar? Então, a questão do controle da ansiedade, né? Tudo vai depender do grau, né, da intensidade, né, da ansiedade. A questão física, né? Geralmente, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela tem dificuldade para respirar. Quando está em crise, ela tem taquicardia, sudorese, às vezes algum tipo de confusão mental, dentre outras questões, né? A mão treme às vezes. Então, como controlar? Né? Um primeiro passo é a respiração. Porque quando a gente está numa crise de ansiedade, como eu já falei, a gente fica muito ofegante. Então, a gente passa a sensação para o nosso cérebro de que a gente está, digamos assim, sem controle da situação. Então, fazer uma respiração profunda, né? Pelo menos umas 6 a 10 vezes, respirar profundamente, para dar a ideia de que a gente está conseguindo controlar a situação. Um outro elemento também é confrontar os pensamentos. Porque geralmente quem tem ansiedade, ele pensa de forma intensa, excessiva e negativa. Né? Então, sempre confrontar, né, esses pensamentos é de suma importância para poder controlar ou lidar com a ansiedade. Isso. Sargento Sandro, presbítero da nossa igreja, está dizendo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Amém. A nossa 7ª pergunta é: como utilizar essas preocupações vigentes ao nosso favor? Ótimo, né? Porque é interessante que quando a gente olha para a crise, né, para preocupações, a gente só olha de uma perspectiva negativa. Mas é interessante que muitas pessoas aproveitam a crise para vencer, né, ou para, digamos assim, ganhar em cima daquela situação de crise. Então, esse momento de preocupação de crise, como eu já falei, ele é importante para que nós possamos estreitar os nossos relacionamentos, para que nós possamos fortalecer os nossos laços familiares. Então, é fazer do momento de crise
de preocupação, um momento de oportunidade, um momento de crescimento, um momento de desfrutar, né, as situações. Isso. Aí a irmã está colocando aqui, aprendi a escolher as minhas guerras. Tento não pensar no que não posso resolver a curto prazo. Tenho aprendido em meio às dores mesmo. Amém, amém. Boa colocação, Graças a Deus né, que ela está Marlana? aprendendo. Amém, amém. Otiniel, nós... E só um parênteses, isso é uma estratégia, né, que ela conseguiu para lidar com isso. É muito importante também a gente entender que cada ser humano, ele é singular. Então, cada um de nós vai ter uma estratégia para lidar com as nossas dificuldades, porque faz parte. Nós só não teremos dificuldades, nós só não teremos abalos emocionais quando nós estivermos na glória. Né, onde não haverá choro, tristeza, pranto, luto, nem dor. Mas enquanto estivermos aqui na terra, é terra e terra tem essas dificuldades. No mundo tereis aflições. Isso, muito bem. Antes de fazer a 8ª e última pergunta, Otiniel, eu queria saber o seguinte, isso que muitas vezes, como a irmã Alana aí falou, que aprendeu a escolher, né? E viver com a situação, driblar. Essa questão de driblar essas situações pode ser para nós como um mecanismo de defesa? Então, assim, pode ser uma forma, né, da gente tentar lidar com as situações, porque assim, um mecanismo de defesa geralmente é para nos proteger daquela situação. Né? Ou assim, vamos supor, não tratar aquela situação, porque ele nos coloca numa posição defensiva. Então, as estratégias é uma forma de enfrentar. Então, tentando assim falar mais claramente, o mecanismo de defesa nos coloca numa defensiva. A gente vê o problema, mas a gente meio que recua. Já as estratégias é a forma da gente lidar com aquele problema. Então, tentar driblar, tentar enfrentar, é uma estratégia que nós podemos criar para lidar com aquela situação. O medo no sentido de, vamos dizer, estamos isolados, mas a maioria tem verdadeiramente coisas, tem o seu labor lá fora e quer ir resolver. Ou até faz parte de alguma empresa que de repente foi liberada para voltar ao trabalho. Porém, ela pode se utilizar desse medo como proteção para ela e não querer ir? Isso. Pode acontecer. Né? Pode acontecer, porque aí a gente pode potencializar o medo. Né? A gente pode potencializar os problemas. Né? É aí onde entra a questão da ansiedade, né? Que a gente pensa excessivamente, né? E assim, acaba trazendo aquilo para o momento atual. Isso nos impede de fazer novas conquistas, de novas situações. Tem uma citação, não sei se é de Augusto Cury, não sei, não lembro agora, mas que ela diz o seguinte: alimente o seu medo e a sua fé morrerá de fome. Ou alimente a sua fé e quem morrerá de fome é o seu medo. Isso é uma verdade num momento como esse? É muito importante, né? Porque as nossas crenças, a nossa fé, ela vai nos ajudar a transpor as barreiras, transpor as dificuldades, passar pelas situações de adversidade. Porque se a gente não tem fé, se a gente não crê, como é que a gente vai conseguir superar as dificuldades? Né? Como é que a gente vai conseguir lidar com as situações adversas? Verdade. Otiniel, a última pergunta para você é: o que devemos fazer? Qual o caminho e as orientações para não permitirmos que a depressão, a angústia destrua o nosso presente? O que devemos fazer? Qual o caminho, qual a vertente e as orientações para não permitirmos que a depressão, que essa angústia venha destruir o nosso presente, o atual momento?
apresentar aqui alguns pontos que é de suma importância para que nós lidemos, né, com essa situação. O primeiro delas é que nós devemos pensar de forma real, de uma forma verdadeira, sobre o que nós estamos vivenciando. Reconhecer quando não estamos bem, né? Então não adianta a gente idealizar, é um fato, é uma realidade. Então quanto mais clareza eu tiver dessa situação, melhor eu vou conseguir superar essas dificuldades. Então eu tenho que ter digamos assim, uma noção que aquilo é real e não ficar idealizando, né? Segunda coisa que é importante, eu já falei também, é procurar pessoas de confiança com as quais nós possamos expressar os nossos sentimentos. Então às vezes a gente está desesperado, angustiado, sofrendo, então fazer uma ligação, fazer uma videochamada com alguém de confiança, para que a gente possa desabafar, expressar toda aquela nossa dor e angústia. Terceira coisa é que nós devemos pensar de forma crítica em relação às informações que nós acolhemos. Nós devemos fazer duas perguntas básicas. Isso que eu estou lendo, isso que eu estou vendo, isso que eu estou ouvindo, me ajuda ou me prejudica? Me ajuda em quê? Me prejudica em quê? Então eu tenho que ter esse filtro acerca das informações que eu recebo. Por quê? Porque nós temos um excesso de informação e todas elas nos afetam de alguma forma e de alguma maneira. Quarta questão é que nós precisamos ter cuidado ao compartilharmos informação. Precisamos checar a informação para que nós não venhamos a transmitir informações duvidosas. Isso vai trazer dificuldade, vai prejudicar as pessoas que estão lendo essas informações ou ouvindo. Então precisamos ter esse cuidado. Também, em quinto lugar, nós precisamos desenvolver responsabilidades. Precisamos ser responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas ações. Precisamos aderir aos cuidados de saúde pública, como também, tanto na esfera pública como nas relações íntimas. Ora se as recomendações é para que nós venhamos a usar máscaras, venhamos a higienizar nossas mãos, nós precisamos ter esses cuidados, tanto para o nosso bem, como para o bem das pessoas que nos cercam. Precisamos ser responsáveis em relação a isso. Em sexto lugar, tem a importância do cuidado. Nós precisamos cuidar de nós mesmos e precisamos cuidar das pessoas que estão aos nossos redores. Então essas são formas que nós temos de lidar com essas dificuldades, com o momento atual no qual nós nos encontramos. Ok, Otiniel. Nós queremos agradecer a você, presbítero, pela ajuda e esse esclarecimento que é tão importante, né, e tão abençoador para aqueles nossos irmãos que ouviram, para nós, enfim, para todos que participamos de uma certa forma dessa live, e que o Senhor continue te abençoando você, esposa, sua família, filhinho que vem por aí. Então que o Senhor vos abençoe. Amém. Eu gostaria, Otiniel, que você fizesse uma oração nesse momento, por todos nós. Orar pelas pessoas, né, que estão nesse momento angustiadas e algumas depressivas e outras preocupadas mesmo com a situação, sem ter um norte, né? Ainda que muitas vezes cristãs, mas estão sendo abaladas, né, nas suas estruturas. Eu gostaria que você fizesse uma oração, por favor. E antes da oração, eu gostaria de avisar que na próxima quarta-feira nós teremos uma nutricionista, irmãos, numa live dessa feita com a pastora Kedma. Nós teremos aqui uma nutricionista, que é a pastora Cláudia, da MEPB São José. Então é um bate-papo, né, com ela, nessas questões, dessa orientação para a questão da imunidade, né, a questão da alimentação. Amém, pastor. Eu agradeço o convite, né, que foi feito. Espero que tenha contribuído, né, para os irmãos, para as pessoas que estão nos ouvindo, para entender melhor essa situação. Então, que Deus nos abençoe. Então, oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai poderoso e justo, te pedimos graça, entendimento e sabedoria, Senhor, para passarmos por esses momentos de dificuldade,
Que o Senhor possa dar paz aos nossos corações, que o Senhor possa sustentar as nossas vidas. Em Ó Senhor, nome nós de pedimos Jesus. que o Senhor abençoe nossas famílias, nossos lares. Ó Deus, que também o Senhor produz em nós, Senhor, arrependimento, necessidade nome de de Jesus. viver e ter uma vida plena, Senhor, aos teus pés. Louvado Porque seja nós Deus. sabemos que a nossa vida ela é passageira, ela é limitada e temporária, Senhor. Nós sabemos que Tu és a única rocha, Senhor, que Tu és aquilo qual tem nos sustentado e tem nos fortalecido, Senhor. Eu agradeço por todas as pessoas que passaram nessa live, Senhor, que essas vidas possam ser abençoadas, que essas vidas possam ser tocadas Em de nome de alguma Jesus. forma, Senhor. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Obrigado, Otiniel e todos os irmãos. Deus assim vos abençoe. Pastor Norman, pastora Lourdes, Deus abençoe vocês. Igreja em Santa Luzia, MEPB. Deus abençoe a todos.